20 maneiras pelas quais os professores podem usar o ChatGPT para tornar suas vidas mais fáceis. Considere-o apenas mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas para tornar suas vidas mais fáceis. Até agora, você provavelmente já ouviu todo o rebuliço sobre o ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial. Os alunos nunca mais escreverão seus próprios trabalhos, ou ChatGPT vai substituir os professores. Mas e se disséssemos que, ao adotar essa ferramenta tecnológica, você poderia tornar sua vida como professor um pouco mais fácil? É verdade. Como qualquer forma de tecnologia, você e seus alunos precisam aprender a maneira correta de usá-la. Mas quando você fizer isso, a tecnologia de inteligência artificial como o ChatGPT pode realmente funcionar para os professores. Continue lendo para aprender o que fazer e o que não fazer ao usar o ChatGPT, além de nossas maneiras favoritas de os professores usá-lo como ferramenta de ensino em sala de aula. Ah, e por falar nisso, o ChatGPT não escreveu esse post. Nós o usamos para gerar as consultas que você vê nas imagens, mas todo o texto foi escrito por uma pessoa real e representa nossas opiniões reais. Além disso, nós criamos com muito mais ideias que o bot. Não tenha medo de inteligência artificial como o ChatGPT. Primeiro, vamos acabar com alguns mitos. ChatGPT não vai substituir professores. Ao longo dos anos, as pessoas reagiram a tantas novas tecnologias dizendo que substituiriam os professores humanos, e isso simplesmente não aconteceu. Calculadoras? Ainda estamos ensinando fatos matemáticos às crianças. Google. As crianças ainda precisam aprender a encontrar fontes confiáveis, e a enorme quantidade de informações disponíveis significa que os professores são mais importantes do que nunca. Os chatbots de inteligência artificial são apenas a próxima onda de tecnologia em um oceano que já vem acontecendo há décadas. E quanto ao medo de que os alunos usem inteligência artificial como o ChatGPT para escrever todos os seus trabalhos e fazer os trabalhos de casa? Bem, em primeiro lugar, isso é fazer muitas suposições pouco lisonjeiras, incluindo acreditar que todo aluno está disposto a trapacear. Além disso, existem várias maneiras de tornar suas tarefas resistentes ao plágio e à assistência de inteligência artificial. Algumas crianças ainda tentarão usar a tecnologia para seguir o caminho mais fácil? Claro. Mas desde que existem escolas, sempre houve algumas crianças que trapaceiam. Apesar das mudanças na tecnologia ao longo dos anos, a maioria das crianças ainda faz o melhor que pode para realizar seu próprio trabalho. Portanto, não presuma que todos os alunos da sua sala de aula foram subitamente substituídos por um chatbot de inteligência artificial que vomita as respostas certas. Ensine aos alunos quando é permitido usar o ChatGPT e quando não é. Não fique calado sobre o ChatGPT e espere que seus alunos nunca descubram. Em vez disso, aborde o assunto de frente. Discuta a ética da inteligência artificial com as crianças e ouça suas opiniões. Sua sala de aula provavelmente já possui uma política tecnológica. Se não, é hora de criar uma. Adicione algumas regras sobre bots de inteligência artificial. Ajude as crianças a compreender que há momentos em que não há problema em tentar e momentos em que é uma trapaça total. Por exemplo, não copie as respostas do ChatGPT e entregue-as como se fossem suas. Certifique-se de que as crianças saibam que copiar igual traição. Seja explícito. Deixe-os saber que você está ciente das possibilidades. Você ensina seus alunos a não plagiar e quais podem ser as consequências? Isso é a mesma coisa. Deixe isso claro. Peça esclarecimentos ao ChatGPT sobre um tópico que você não entende. Um livro didático, uma passagem de leitura ou mesmo um vídeo só podem explicar as coisas de uma maneira, repetidamente. Se os alunos ainda estiverem confusos, eles podem pedir a um bot de inteligência artificial que lhes fale sobre um tópico. Em vez de examinar muitos resultados da web, eles obterão respostas claras e legíveis que podem ajudá-los a ver o material de outro ângulo. Não presuma que os professores nunca saberão se você usa o ChatGPT.
Os professores conhecem os estilos de escrita de seus alunos, e se algum deles mudar repentinamente, é provável que eles percebam. Além disso, existem muitas ferramentas anti-plágio disponíveis para os professores usarem. Sem mencionar que um professor pode sempre ir até um bot de inteligência artificial e digitar uma pergunta para ver qual resposta ela fornece, em seguida, verificar as semelhanças do aluno. Deixe o ChatGPT ajudar a inspirar sua própria escrita. Às vezes não temos certeza de como formular as coisas corretamente ou deixar algo claro. Nesse caso, revisar a escrita de outras pessoas, incluindo a de um bot de inteligência artificial, pode ajudar a nos dar novas ideias. Apenas enfatize que os alunos não podem copiar diretamente, eles devem usar o que consideram inspiração. Não espere que todas as respostas estejam certas. A informação é tão boa quanto a sua fonte primária. Como essa ferramenta vem de vários lugares da internet, incluindo aqueles que, intencionalmente ou não, espalham informações incorretas, a resposta que você obtém pode acabar errada. Ensine os alunos a verificar as fontes ou, melhor ainda, peça-lhes que forneçam as fontes do seu trabalho. Como os professores podem usar o ChatGPT dentro e fora da sala de aula? Se você é um escritor fluente e tem bastante tempo disponível, talvez nunca precise usar um chatbot de inteligência artificial, e isso é ótimo. Mas a maioria dos professores precisa de uma ajudinha de quaisquer ferramentas disponíveis. E é isso que o ChatGPT é: uma ferramenta. Aqui estão algumas maneiras de usá-lo. 1. Use-o como um mecanismo de pesquisa mais inteligente. Quando você só precisa saber fatos rápidos, o Google é excelente. Mas para respostas mais complexas e tópicos importantes, o ChatGPT poderia ser uma solução melhor. Em vez de vasculhar muitas informações em uma variedade de páginas da web, você pode simplesmente ler a resposta fornecida pelo ChatGPT. Você pode até fazer perguntas complementares. Mas é importante notar que o ChatGPT não fornece nenhuma fonte para suas respostas. Sempre verifique suas informações de fontes primárias, quando possível, algo em que o Google pode ajudá-lo. 2. Gere passagens de leitura. ChatGPT pode escrever uma passagem de leitura sobre qualquer tópico que você imaginar. Além do mais, pode ajustar a resposta aos níveis de leitura. Então, em vez de ficar procurando por horas tentando encontrar boas passagens para usar com seus alunos, experimente a inteligência artificial. 3. Faça perguntas de revisão para verificar a compreensão. Os professores podem usá-los para as tarefas dos alunos, é claro. Mas e se você ensinasse as crianças a usar essa função sozinhas? Incentive-os a fazer perguntas de revisão ao ChatGPT sobre um tópico específico e, em seguida, peça-lhes que vejam se conseguem obter as respostas corretas. Eles podem usar o ChatGPT para verificar quando terminarem. 4. Crie instruções por escrito. Deixe o ChatGPT começar uma história e peça aos seus alunos que a terminem. Isso é perfeito para crianças que dizem que não sabem como começar. 5. Ensine vocabulário. Introduza novas palavras em várias frases diferentes e peça aos alunos que deduzam a definição. Esta é uma maneira legal e interativa de lembrar as crianças de usar o contexto para compreender novas palavras. 6. Escreva bilhetes para os pais. Algumas coisas são difíceis de colocar em palavras e nem todo mundo é um escritor forte. Estes são apenas fatos. Um gerador de inteligência artificial pode ajudá-lo a lidar com assuntos difíceis de maneira profissional, como discutiram recentemente os professores do grupo no Telegram. Você pode deixá-lo escrever a mensagem inteira ou apenas uma parte. De qualquer forma, você economiza tempo e energia de que precisa desesperadamente para outras coisas. Mas tenha cuidado, alguns tópicos realmente exigem um toque pessoal. Portanto, considere cuidadosamente se esta é a opção certa para a sua situação. 7. Forneça exemplos. Precisa de exemplos para usar nas aulas? Esta é uma maneira tão fácil de gerá-los. ChatGPT pode fornecer exemplos em praticamente qualquer assunto. 8. Crie problemas matemáticos.
Precisa de novos problemas práticos ou perguntas para um teste? ChatGPT pode fazer isso. 9. Gere planos de aula básicos. Um professor da matemática vida observou: se você está com dificuldades para ter ideias de planos de aula, ele pode gerar uma em cerca de 30 segundos. Não é perfeito, mas é bom o suficiente em caso de emergência. Use as ideias do ChatGPT como ponto de partida e, em seguida, adicione seu próprio estilo, talento e experiência de ensino. 10. Encontre maneiras de ajudar alunos com dificuldades. Cada plano da BNCC deve ser adaptado ao aluno, é claro, mas às vezes é difícil encontrar formas concretas de ajudá-los. Peça exemplos ao ChatGPT e escolha e personalize aqueles que parecem adequados para a sua situação. 11. Gere perguntas para discussões ou redações. Não importa quantas vezes você tenha ensinado um tópico específico, provavelmente há muitas perguntas novas que você nunca fez aos seus alunos. Além disso, esta é uma excelente maneira de ajudar os alunos a encontrar um tópico para suas próprias redações abertas. 12. Obtenha ajuda com cartas de recomendação. Ok, definitivamente não estamos dizendo que você deve copiar os resultados do ChatGPT palavra por palavra. Você certamente precisa personalizar suas cartas. Estamos dizendo que esta ferramenta pode ajudá-lo a começar e garantir que você escreva uma carta de boa leitura e que inclua informações importantes. Pode ajudá-lo com a redação profissional e, em geral, tornar o processo muito mais fácil. 13. Prepare-se para conversas difíceis. Nenhum professor espera contar aos pais que seu filho está falhando, ou intimidando outras pessoas, ou causando problemas na sala de aula. Você também pode precisar ter conversas difíceis com os alunos sobre coisas embaraçosas, como odor corporal, ou tópicos sérios, como abuso ou assédio sexual. Se você não tiver certeza de como expressar seus pensamentos com clareza, peça algumas ideias ao ChatGPT para que você possa ensaiar sua conversa com antecedência. 14. Faça listas. Precisa de uma lista de praticamente tudo? ChatGPT está presente. 15. Fique por dentro das novas gírias. A linguagem está sempre evoluindo e as crianças estão na vanguarda. Descubra o que significa a gíria mais recente e até peça ao ChatGPT para usá-la em uma frase. 16. Debata o bot. Uma coisa que diferencia o ChatGPT do Google é que você pode fazer perguntas de acompanhamento. Use isso a seu favor. Peça aos alunos que debatam sobre o bot, aprofundando-se em um tópico. Isto dá-lhes prática no debate em geral e mostra-lhes como as boas respostas têm especificidades para apoiar a opinião. 17. Elabore esboços de ensaios. Um professor de inglês do Oregon compartilhou essa ideia com o New York Times em um artigo recente. Deixe os alunos usarem inteligência artificial para definir o esboço básico de uma redação. Em seguida, peça-lhes que guardem os computadores e façam o resto do trabalho sozinhos. A professora do artigo sentiu que seus alunos realmente fizeram conexões mais profundas com o texto usando esse método. 18. Peça edições e sugestões por escrito. Aqui está uma atividade interessante. Peça às crianças que escrevam um parágrafo sobre qualquer assunto. Em seguida, peça ao ChatGPT para oferecer edições e sugestões. Agora compare os dois e pergunte às crianças por que o bot fez as alterações que fez. Como eles podem usar essas dicas quando escrevem por conta própria? 19. Pratique o feedback dos colegas. Os alunos podem ter dificuldade em se sentir confortáveis em oferecer feedback aos colegas. Uma maneira de ajudar é oferecer a eles alguns ensaios gerados por bots para praticar. Dê a eles sua rubrica de avaliação e peça-lhes que critiquem uma redação usando a "Saiba mais sobre essa ideia em Ditch That Textbook". 20. Verifique suas respostas. Alunos estudando para uma prova? Peça-lhes que completem as respostas para revisar as perguntas por conta própria. Em seguida, conecte-os ao ChatGPT para ver se perderam alguma coisa. Você tem mais ideias sobre como fazer o ChatGPT funcionar para professores? Venha compartilhar e discutir no nosso grupo do Telegram.